E aí galera, hoje eu quero falar sobre um assunto que é um questionamento da geração, que todo o ser humano já passou por esse questionamento. Qual é o meu propósito? Você já se perguntou qual é o seu propósito? Você já perguntou, será que eu estou vivendo o meu propósito? Será que eu estou vivenciando um propósito correto? Uma das coisas que eu quero falar para você é que nós precisamos desmistificar essa palavra propósito. Nós temos a noção, ou nós achamos, acreditamos que viver no propósito é algo assim, místico. Vai vir um anjo, vai falar, você precisa fazer isso, você precisa andar nesse caminho, você precisa entrar nessa direção. Querido, isso não vai acontecer. Propósito está totalmente relacionado à minha identidade e quais são os meus objetivos, aonde eu quero alcançar. Júnior, mas não existe um propósito de Deus para a minha vida? Com certeza existe um propósito de Deus para a sua vida. E é isso que eu quero desmistificar com você. Deus não está fazendo algo, Deus não está direcionando você a algo sobrenatural. É algo que você precisa vivenciar. É algo que você precisa decidir na sua vida. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: você precisa andar no seu caminho nesse sentido, nesse propósito, nesses princípios, dessa forma. O que eu estou dizendo para você é que nós precisamos encontrar o nosso propósito de algumas formas. Existem alguns caminhos, existem alguns métodos que nós podemos fazer e cumprir para que nós descobrimos qual é o nosso propósito. O primeiro deles, sabe qual é? Saber a sua identidade, como eu já disse nos vídeos anteriores. E o segundo é o quê? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento não existe conhecimento de propósito. Porque se você não se conhece, se você não sabe quem você é, como você pode viver o caminho certo? Propósito está totalmente relacionado aos seus talentos. Propósito está totalmente relacionado ao teu perfil. Propósito está totalmente relacionado ao seu temperamento. Propósito está totalmente relacionado a eu me conhecer. Se você não sabe quais são as suas limitações, se você não sabe quais são os seus limites emocionais, como você vai viver no teu propósito? Se você não sabe qual é o seu talento, como você vai exercer o seu propósito nessa terra? Se você analisar ao longo de toda a história, as pessoas que você julga estar cumprindo o teu propósito nessa terra, são pessoas que estão usando o talento delas, do jeito, do perfil delas, para exercer o melhor dela nessa terra. Se você pegar Albert Einstein, que não era um cara falante, que era um cara totalmente melancólico, ele não era um cara de muitos amigos, pelo contrário, ele era um cara de poucos amigos, uma pessoa mais fechada, só que ele cumpriu o propósito dele nessa terra, ele marcou a geração dele. Se você pegar outras pessoas que cumpriram o propósito dele nessa terra, vai estar totalmente relacionado ao autoconhecimento. E sem demagogia e sem querer ficar agradando outras pessoas simplesmente para estar bem. Propósito não está relacionado em agradar os outros, está relacionado a tocar em pessoas. Propósito está relacionado a viver de forma plena nessa terra. Eu não estou dizendo para você, e entenda bem isso, que viver no propósito é isenção de problemas. Eu não estou dizendo que viver no propósito é ficar rico. Não é isso. Se você pega a vida de Jesus Cristo, que é a maior referência que eu tenho, analisa ele. Passou problemas nessa terra? Cumpriu 100% do seu propósito? Claro que ele cumpriu. Mas ele teve dificuldades. Foi chamado de beberrão, foi chamado de comilão, foi chamado de pessoa que não tinha princípios, foi acusado de quebrar leis, foi acusado de tantas coisas. E em algum momento você viu Jesus Cristo se defendendo em relação a isso? Por que não? Porque ele sabia qual era o propósito dele. Mesmo apanhando, ele sabia qual era o propósito dele. Mesmo sendo xingado, ele sabia qual era o propósito dele. Uma pessoa que sabe qual é o teu propósito, nada para ele. Não é a opinião dos outros, não é as limitações financeiras, não é a limitação social, não é as influências de fora que determinam quem ele é. O que determina aonde ele vai seguir, o caminho que ele vai seguir é o quê? É a certeza do teu propósito. Hoje, existem várias pessoas que têm várias opiniões de mim, mas isso não me interessa. O que me interessa é o que Deus diz de mim e é eu estar 100% em cima do meu propósito.
Você vai pegar grandes homens como o apóstolo Paulo, como Pedro. Estou citando pessoas bíblicas, mas você vai pegar como pessoas como Henry Ford, como Billy Graham, como Steve Jobs, como várias outras pessoas que cumpriram o propósito dele nessa terra. E cumprir o propósito não está relacionado a agradar todo mundo. Não estamos isentos de dificuldade, não estamos isentos de problemas, mas com certeza essas coisas não podem nos parar, porque essas coisas são apenas trampolim que nós usamos para alcançar e continuar vivendo o nosso propósito. Ao longo da semana eu vou estar publicando alguns vídeos sobre o que você ganha e o que você evita caminhando no seu propósito. Existem muitas coisas, queridos, que determinar o nosso propósito faz uma grande diferença. E se você está em busca do seu propósito, você quer encontrar um sentido da sua vida, você pode entrar em contato comigo que com certeza eu vou te ajudar. Porque faz parte do meu propósito nessa terra fazer com que pessoas descubram a sua identidade, estabeleçam o seu propósito e viva isso de forma excelente nessa terra. Esse é o projeto do ID: identidade, destino e excelência. Então descubra a sua identidade, o seu destino, o seu propósito e viva uma vida de excelência. Não é isenção de problemas, não é isenção de dificuldades. Eu passo por dificuldades, eu passo por momentos difíceis, eu preciso trabalhar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer tantas coisas, mas quando eu sei o meu propósito, nada me para. Então não deixe que as pessoas te parem, não deixe que a falta de descobrir o teu propósito pare quem você é. Que Deus abençoe você, que você me siga nas redes sociais, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e tenha uma ótima semana.